Deus abençoe a todos, Deus ilumine o coração de todos na graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe o seu trabalho. Eu peço, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba todas as nossas mensagens postadas diariamente, tá bom? Que Deus te ilumine, que a mão de Deus proteja a sua vida. Então, em 1985, o Tancredo Neves ganhava uma eleição do seu adversário, Paulo Maluf. Porém, o vice-presidente do Tancredo Neves era o José Sarney. O que aconteceu? Você que é dos anos 80, ou seja, você que já era adulto nos anos 80, você sabe do que eu estou falando. Porém, José Sarney, vice-candidato a presidente na chapa de Tancredo Neves. Naquele tempo eu achava que, quando o Tancredo Neves adoeceu, eu achava que tinha sido alguma atitude do seu adversário, Paulo Maluf. Quando o Tancredo Neves ganhou as eleições, não teve a oportunidade de exercer o seu mandato. Ele veio a falecer. Porém, eu pensei comigo, eu era muito pequeno, eu devia ter uns, foi 85, eu tinha 11 anos. Então, o que acontece? Eu disse, foi o Paulo Maluf que mandou, não vou citar o nome, foi Paulo Maluf que mandou Tancredo Neves. Só que depois de grande, depois de adulto, eu fui pesquisar que não foi nada de Paulo Maluf. Quem era o vice do Tancredo Neves? O vice do Tancredo Neves era o José Sarney. José Sarney, para quem não sabe, um espírita do estado do Maranhão. Preste atenção para você entender. Aí você diz assim, mas o que tem a ver José Sarney, vice do Tancredo Neves, com Geraldo Alckmin, vice do Lula? Gente, preste atenção. O Lula, ele fez a campanha, ganhou as eleições, entre aspas, adoeceu, mas antes, deixa eu terminar. Tancredo Neves chega a falecer e a presidência é assumida pelo seu vice, José Sarney. Há muito tempo eu venho falando sobre, antes das eleições eu falava sobre o Lula, que o Lula ia ter problema para governar. Porque o Lula, ele não passa de um boneco, gente. O Lula não passa de uma marionete, de um fantoche nas mãos dos poderosos. Preste atenção. Voltando para Tancredo Neves, morreu, Sarney assume. A pior bobagem que tem é um candidato ir para um hospital antes das eleições, mais perto das eleições, ou depois das eleições recentemente. Acredito que foi isso que fez o Tancredo Neves, No meio das eleições, vai para o hospital. Tem que tomar cuidado com isso. Agora, surge Bolsonaro com aquela hérnia, daquele atentado que ele passou. E agora o Lula, que alguns anos atrás enfrentou um problema na garganta, a ponto do Valdemir de Santiago, o próprio bispo de Macedo, orar por ele. Só que o Lula, ele não deu crédito
a oração, né? O que acontece? Recentemente, surge uma notícia que o Lula está com câncer, que o Lula está fazendo tratamento contra o câncer. Mas no meio de uma eleição, porque as eleições não acabou, gente, ainda. Acabou o voto nas urnas, mas as eleições ainda estão aí. Então, o que acontece? Bolsonaro, ele não foi no hospital. Ou seja, se foi fazer um exame recente, rapidamente e pronto. Ele mesmo disse que tem uma cirurgia para fazer de hérnia, daquele atentado, mas só depois que baixar toda a poeira. E ele está certo. Não seja bobo, né? Ele está certo. Aonde tem isso, tem tudo de bom, mas tem tudo de ruim também. Depende da intenção, né? Segundo, eu sei que o Lula, gente, ele entrou no estado de coma. Eu tenho um vídeo aí, não postei, porque isso não cabe a mim, de o Lula sendo tirado de dentro do avião, numa maca, no estado de coma. De coma. Preste atenção, todo mundo sabe que o Lula está doente. O que eu venho analisar sobre isso? O que eu estou analisando sobre isso é que, gente, preste atenção. Preste atenção. 85, Sarney assume a presidência no lugar do Tancredo Neves. E agora? Gente, você é inteligente. O Geraldo Alckmin, um dos maiores inimigos da política do Lula, se aliou ao Lula. Todo mundo sabe que durante mais de 20 anos, o PSDB do Alckmin é um rival, inimigo número 1 do PT, do Lula. Do PT do Lula. E por que agora se reuniram? Preste atenção. Pensa na mensagem que eu falei de 85. Tancredo Neves e Paulo Maluf como seu adversário e José Sarney como seu vice. Imagina. Tancredo Neves faleceu e José Sarney assumiu o seu lugar. Gente, o Lula está muito doente. Eu, na minha opinião, não estou falando isso aqui como profeta, como pastor, estou falando como um ser humano. Na minha opinião, o Lula não vai assumir a presidência. E se assumir, é por pouco tempo. Igual eu falei, eu tenho um vídeo dele sendo retirado em cima de uma maca, dentro do avião, no estado de coma. No estado de coma. Eu quero que você entenda. Agora, qual foi a intenção do PSDB se aliar ao PT? O PSDB do Alckmin, de Serra, de Fernando Henrique, se aliar ao PT de Lula, da Dilma, de Haddad, de entre outros. Será que não está surgindo a mesma coisa dos anos 80, de 85? Será que não está sendo isso para o Alckmin governar? Eu sou livre para pensar. Eu não sou livre para afirmar. Mas eu sou livre para pensar e fazer meus cálculos. Essa é a verdade. O Lula está doente, gente. Muito doente. Essa é a verdade. Isso aí todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. E tudo indica que o Lula não vai assumir a presidência. E outra coisa, se vocês, alguns acham que o Lula é ruim, pior é se assumir o Alckmin. Presta atenção. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Acredite se você quiser. Você é livre para acreditar ou não acreditar. Na minha opinião, tem caroço nesse angu. Na minha opinião, tem coelho nesse mato.
tem sujeira nessa farofa. É o que eu falei dias atrás. Na Bíblia, os fariseus só se uniram com os saduceus quando foi para derrubar e crucificar Jesus. Essa união de Lula com Alckmin é falsa. É apenas para derrubar o Bolsonaro. Escute bem quem vai governar esse país do jeito que está indo. Não vai ser o Lula, vai ser o Alckmin. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Para depois você não dizer que eu falei isso depois que aconteceu os fatos. Preste atenção à data que vai ser publicado esse vídeo, para você poder analisar os fatos. Preste atenção à data que vai ser publicado esse vídeo. Que Deus lhe abençoe. Comenta aqui abaixo. Que Deus te ilumine, que Deus proteja você. Amém? Fiquem todos na santa paz e que Deus abençoe a vida de todos.